Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Beleza, concurseiro, Direitos Humanos em Exercício. E hoje vamos tratar agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Sabendo que ali tem uma parte conceitual no início, né? Logo no Estatuto, no começo do Estatuto, traz a definição do que é uma pessoa com deficiência, traz ali várias definições. Eu vou abordar um pouco delas, algumas delas aqui na nossa resolução de questões. Então, eu vou alinhar a resolução de questões junto ali com a letra da lei, né? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu quero chamar a sua atenção, meu aluno, com relação a alguns detalhes. Normalmente, as bancas, quando cobram esse estatuto, de fato, é a letra da lei. De fato, ela cobra apenas ali a letra da própria lei. O que é que ela faz? Troca ali algumas palavras, troca um conceito pelo outro, então termina ficando sempre dentro desse viés. Então, não vai ser problema. A gente vai trabalhar de uma maneira pausada, vamos trabalhar de uma maneira organizada, e eu vou mostrando tudo aí, quais são os erros das alternativas, e a gente vai avançando no nosso conhecimento. Tranquilo? Então, vamos embora. Primeira questão. Veja, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as ações de serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar o quê? Vamos lá. Atenção sexual e produtiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Perfeito. Já matou aqui logo a letra A. Veja, meu aluno, entenda um pequeno detalhe. Em 2015, quando saiu essa lei, houve uma mudança de nomenclatura. Eu lembro da época que a gente chamava as pessoas com deficiência de pessoas com necessidades especiais. Hoje não. Hoje a gente fala de pessoas com deficiência. E isso foi alterado, né, essa nomenclatura foi alterada por conta de um tratado internacional que o Brasil faz parte, de direitos humanos, que é com relação às pessoas com deficiência. E no Estatuto fala pessoa com deficiência, e não pessoa com necessidades especiais. Da mesma forma, eu tenho lugar de fala, porque hoje eu sou considerado uma pessoa com deficiência. Então, eu tenho uma base, eu sei a dificuldade das barreiras, passei um tempo de cadeira de rodas, então hoje eu consigo andar, mas ainda fico com uma mobilidade reduzida, e isso tudo por conta de uma lesão que eu tive na coluna, e então hoje eu sou considerado uma pessoa com deficiência, então eu tenho ali um local de fala para falar sobre esse tema. Então eu vou trazer ali um pouquinho também da minha experiência, das barreiras que eu tive que enfrentar durante quase 8 anos aí, me levando por conta da minha lesão, que me deixou uma pessoa com deficiência. Pior de tudo era a questão da
para cadeira de roda. Para você ter que poder se deslocar, era muito complicado mesmo. Então vamos lá, vamos ver o das outras. Tem direito a atendimento psicológico, né? Inclusive para seus familiares, certo? Sendo vedado para os atendentes pessoais. Não. Também é incluindo os assistentes, o atendente pessoal, que é aquela pessoa que auxilia a pessoa com por exemplo, quando eu tive a minha lesão, eu tinha um acompanhante, uma pessoa que era minha acompanhante, que era só quando eu precisava ir para algum local, para fisioterapia, e eu tinha pessoas que eram os meus atendentes pessoais, que faziam serviços específicos para me auxiliar, né? Colocar sonda, trazer ali, fazer a limpeza da cirurgia, né? Dali eu tinha um enfermeiro para fazer isso, então eu tinha eu tinha um atendente pessoal e tinha o acompanhante. Vamos lá. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes de atuação no SUS, certo? Em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência. Aí, vedada a orientação aos seus atendentes pessoais. Não, também os atendentes pessoais têm esse direito também. O serviço de habitação e reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, exclusivamente quando houver possibilidade de recuperação da capacidade produtiva, sendo vedada apenas a manutenção da melhor condição de saúde, da qualidade de vida. Não, é incluindo, né? Incluindo. Então, a grande questão da pessoa com deficiência, eu vou ser bem sério para você, o que eu busco hoje é qualidade de vida. Então, hoje o que eu busco é qualidade de vida. Hoje o que eu busco é conforto. Então, é por isso que eu termino, de certa forma, se restringindo muito, eu passo mais tempo em casa, exatamente por quê? Porque eu percebo que quando eu saio, eu tenho essas barreiras. E isso termina atrapalhando minha qualidade de vida. Então, eu termino ficando mais em casa. Ou quando eu saio, eu tenho toda uma programação, eu sei para onde eu vou, eu sei que naquele local tem uma acessibilidade boa. Então, eu sempre comecei já a trabalhar dentro desse contexto. Então, vamos lá. Onde é que está isso, professor? Artigo 18, parágrafo 4º. Direitos. Serviço de habitação e reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, física ou mental, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Isso aqui é muito importante, a questão da qualidade de vida. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Isso aqui foi uma redação que foi atualizada agora em 2022 para incluir os atendentes pessoais. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo direito à fertilização assistida. Isso aqui foi uma alternativa. E promoção de estratégias de capacitação permanente de equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. Segunda questão. De acordo com a Lei 13.146, é assegurada à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida de sua família, um benefício mensal. De quanto? De um salário mínimo. Isso aqui é o famoso BPC LOAS, benefício de prestação continuada, é o famoso BPC LOAS. BPC LOAS é um salário mínimo por mês, só que é apenas um salário mínimo por mês, não tem 13º salário de BPC LOAS, certo? Não existe, é só os salários mesmo, e é um salário mínimo de pessoa com deficiência, né? Onde diz, professor? Está aqui, artigo 40. É assegurada a pessoa com deficiência que não possua meios para prover a sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei 8742 de 93, que é a lei que regulamenta o BPC LOAS. É a lei que regulamenta o BPC LOAS. Vamos lá? A pessoa com deficiência tem direito de receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições de serviço e atendimento ao público, sim, tramitação processual e procedimentos judiciais, administrativos em que for parte ou interessada exclusivamente em atos de diligências urgentes. Não, em todos os atos, são todos os atos, né? Acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, certo? Recebimento de restituição do imposto de renda. Eu terminei esse ano, eu acabei esquecendo de falar com o meu contador para dar prioridade. Todo ano eu esqueço
de colocar a prioridade no recebimento do meu imposto de renda. E eu lembro quando eu sou parte em processo, daí eu lembro. Eu só faço colocar, eu tenho uma carteirinha, né? Aí eu lembro de colocar, quando eu sou parte de um processo, quando eu vou dar entrada na justiça, eu coloco lá que eu sou pessoa com deficiente, então o meu processo ele termina tendo uma prioridade. Mas toda vez eu esqueço de pedir a restituição do imposto de renda e colocar prioridade. Então, ano que vem já vou ter que fazer isso, para ter que anotar isso, para falar com o contador, sobe, bota aí prioridade para o recebimento do imposto de renda. Esse ano ainda não recebi ainda, para você ter ideia. Vamos lá. Cadê aqui? Então, aqui ficou o quê? A 1, a 3 e a 4, né? Então, letra C. Vamos seguir. Tá aqui, ó. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: inciso 2, atendimento em todas as instituições e serviço de atendimento ao público. Inciso 5, acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicações acessíveis. Inciso 6, recebimento de restituição de imposto de renda. E tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Inciso 7. Vamos lá, questão 4. O decreto 3298, que regulamenta essa lei, né? Ele traz a definição de pessoas com deficiência. E a 7853, de 24 de outubro de 89, Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Tá vendo aqui, ainda tem um termo, porque foi de 89, né? Ainda era o termo antigo, pessoa portadora de deficiência. Faça a nova, mude aí, né? Seria agora pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Estabelece que os órgãos e as entidades da administração pública federal prestarão serviços específicos de forma direta ou indiretamente à pessoa portadora de deficiência, em relação aos serviços específicos que deverão ser prestados de forma direta ou indiretamente à pessoa portadora de deficiência. Conforme a legislação e o contexto anterior, analise. Reabilitação parcial, entendida, né? Olha só, a parcial, entendida como desenvolvimento parcial das potencialidades das pessoas portadoras de deficiência, destinada a facilitar a atividade laboral, né? Aqui seria a reabilitação total, né? Como é que eu vou pedir uma reabilitação parcial? Não, aqui não tem nada a ver. Errado. Formação profissional e qualificação para o trabalho, perfeito. Escolarização em estabelecimentos de ensino regular, com provisão dos apoios necessários, o apoio, né? Tem a figura do apoio, né? Nas escolas, hoje em dia, tem a figura do apoio. É uma pessoa que fica ali junto com a pessoa com deficiência. Isso acontece muito quando com os autistas, né? Tem ali o apoio, né? E orientação e promoção individual, familiar e social. Então, aqui, ó, só 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, letra D. De dado. Muito tranquilo as questões, né? Bem de boa, sem muita dificuldade. Olha só, artigo 24 do decreto. Ó. O decreto estabelece que os órgãos e as entidades da administração pública federal prestarão serviços específicos de forma direta ou indireta à pessoa portadora de deficiência, compreendendo, entre outros, o seguinte: serviço de reabilitação integral e não parcial. Então, tá aí, total, integral, voltados ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência, com vistas à sua integração social, educacional e profissional. 2. Formação profissional e qualificação para o trabalho. 3. Escolarização, preferencialmente na rede regular de ensino, com a provisão de apoios necessários ou quando indicado em instituições especializadas. Tranquilo, né? 4. Orientação e promoção individual, familiar e social da pessoa portadora de deficiência. Muito de boa. Eu estou trazendo os artigos porque a gente faz o quê? A gente faz um reforço mental. Né? Não sei se você conhece, a gente tem ali nossas sinapses nervosas. Toda vez que eu repito a mesma coisa várias e várias vezes, essas sinapses nervosas elas vão criando um caminho. É um caminho. Por isso que toda vez que você revisa um assunto, você cria um caminho para lembrar desse assunto. Então, é por isso a importância da revisão. Então, como eu não estou revisando aqui com você, eu estou respondendo questão
e revisando o artigo daquela questão para reforçar o nosso estudo. Isso é o que a gente chama também de estudo gradativo, né? Potencializado. Vamos para a 5. A respeito da legislação de inclusão e acessibilidade, analisa as afirmativas a seguir. É obrigatória a acessibilidade em sítios da internet, em sites, né, da internet, mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos do governo, para o uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso à informação disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Perfeito. Para emissão de documentos oficiais, será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Não preciso ter essa situação de curatela, ou seja, esse apoio. Não preciso ter o curatelado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o Instituto da Curatela. Aí, por isso está errado aqui, né? De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, o poder público não adotará programas de ação afirmativa. Claro que vai adotar. Mas poderá direcionar recursos para o combate à pobreza da população negra. Então, aqui, errado. Então, aqui, no caso, só foi a 1, né? Só a 1. Só a 1 como correto. Só apenas a 1. Então, vamos lá. Ó. Informações importantes sobre a curatela. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, não tem distinção. A pessoa com deficiência, independente da deficiência, se ela é física ou mental, não tem diferença. A pessoa vai ter os mesmos direitos, sem problema nenhum. Quando necessário, agora sim, ó, atenção aqui, ó. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Que lei é essa, professor? O Código Civil. O Código Civil traz as hipóteses de curatela. É facultado a pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Como seria isso? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma limitação mental e eu tenho outra pessoa, que pode ser um atendente pessoal, um acompanhante ou alguém da família, que vai me ajudar, vai me auxiliar no processo de tomada de decisão apoiada. Por isso que é chamado de tomada de decisão apoiada. A pessoa está ali apoiada, você vai apoiar você na sua decisão. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso. Por isso que tem a questão da curatela, não é a mesma para todo mundo, porque vai depender do nível de deficiência da pessoa. Então, nesse caso, o curatelando, né, o curatelado, vai precisar de mais apoio ou de menos apoio, né, que é exatamente dentro desse contexto da decisão apoiada. Então, sempre a curatela durará o menor tempo possível. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Certo? Patrimonial e negocial. A definição da curatela a definição de curatela não alcança o direito ao próprio corpo. Olha só, não posso dispor ao próprio corpo. Sexualidade ao matrimônio. Também à privacidade, à educação, à saúde do trabalho e ao voto. Olha que interessante aqui, ó. Não alcança. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar em sentença razões e motivações para sua definição, preservados os interesses do curatelado. No caso da pessoa em situação institucionalizada, ou seja, internada em alguma instituição, em alguma clínica de repouso, né? Ao nomear curador, no caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar e afetiva ou comunitária com o curatelado. Eu preciso ter esse viés, eu preciso ter essa proximidade, né? Então, sempre vai ter esse cuidado.
E o 86, ele diz assim, o artigo 86, ele fala: para emissão de documentos oficiais, não será exigida situação de curatela da pessoa com deficiência. Então, se eu quero ali um documento oficial, eu fui pegar essa carteira da pessoa com deficiência, só fui levar lá meus laudos, meus exames, e eu hoje, eu não estou com ela por aqui, eu não estou com a carteira por aqui. Não estou. Então, assim, e até eu brinco que ela é uma carteira, pensa numa carteira para dar uma carteirada boa, viu? Porque, meu amigo, é impressionante. Você, quando banco, porta de banco, eu não posso passar na porta giratória, porque eu tenho um marca-passo. A deficiência me deixou com marca-passo, mas não é um marca-passo para o coração, e sim para a coluna. Ela fica mandando pulsos elétricos para a coluna. Aí o que acontece? Eu não posso passar na porta giratória, porque se eu passar, ela vai disparar. Ou pode dar interferência no dispositivo. Ele pode dar uma desregulada. Então, eu não passo. Então, o que acontece? Eu tenho que entrar naquela porta ao lado. Amigo, quando eu mostro a carteirinha, a galera faz... né? Porque a galera tem medo, porque sabe que isso aqui rola processo pesado, né? Aí a galera já sabe que não é legal. Eu mostro a minha identidade militar, o cabo olha... Oh, isso aí é nada. Beleza, galera? Então, ó, vamos lá. Vamos continuar no próximo bloco. A gente continua a resolução de questões. Eu vejo você lá. Corre. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!